Olá, pessoal. Agora aula de matemática. Sigam-me e a gente vai continuar sobre frações. Então, a aula de matemática, a gente vai comparar frações. Nossa, o que é isso? Comparar frações. Então, primeira coisa, olhem esse material complementar que tem na página 275. Então, são barras, tá? Que representam as frações. Então, essa barra completa aqui inteirinha, essa barra aqui em cima, é uma barra que vale 1, porque ela é inteira. A segunda barra está dividida em duas partes. Então, meio e meio. Então, meio mais meio dá uma inteira. Depois tem a mesma barra, do mesmo tamanho, dividida em três partes. Então, cada parte vale 1/3. Depois, a mesma barra dividida em quatro partes. Então, cada parte vale 1/4. 1/5, cada parte vale aqui. Depois 1/6. Depois 1/7. Depois 1/8. Depois 1/9. Depois 1/10. Depois 1/11. Então, tá dividido em 11 partes. E 1/12. E aí, acabou. Eu quero que vocês recortem depois esse material, tá? Para vocês compararem frações. Então, uma coisa que é interessante, não sei se vocês perceberam, que tem uma linha aqui no meio, ó, que ela aparece na mesma reta em algumas tiras. Isso porque 1/2 equivale a 2/4, que equivale a 3/6, que equivale a 4/8, que equivale a 5/10, que equivale a 6/12, tá? Então, quando a gente pega duas partes da reta, a gente soma só os números de cima. Então, 1/4 mais 1/4, 2/4, tá? Só lembrando. Então, para a gente começar a comparar frações, a gente tem que lembrar dos sinais de igualdade que a gente já aprendeu na unidade 2. Então, esse sinal menor que e esse maior que. Lembrando, a pontinha fica virada para o número menor e a abertura virada para o número maior, tá? Então, situação 1 que aparece na apostila. Chimarrão, então, é uma bebida típica do Brasil e de alguns países da América do Sul, e é comum que duas ou mais pessoas bebam juntos uma cuia de chimarrão. A Carla e o Laércio estavam tomando o chimarrão juntos. Então, o chimarrão, essa bebida, então eles estavam tomando juntos. A Carla tomou 2/5 da cuia. Cuia é esse copo do chimarrão. E o Laércio tomou 3/5 do chimarrão. Então, quem tomou mais chimarrão? Então, vocês vão responder essa pergunta, tá na página da apostila. Pergunta que tá na página 127. Então, quem tomou mais? A Carla ou o Laércio? Então, complete a sentença a seguir, utilizando o símbolo menor que ou maior que. Então, vocês vão completar aqui. Lembrando, a parte aberta fica do lado do maior, tá? Então, a gente vai representar essas frações usando as tiras do material complementar que eu pedi para vocês cortarem antes, tá? Então, as duas tiras. Vai pegar a tira de 1/5. Então, 2/5 é duas partinhas, tá? Essas duas partinhas. E 3/5 é essas três partinhas de 5. Então, quem tomou mais chimarrão? Qual é maior, 2/5 ou 3/5? Isso, o maior é 3/5. Então,
que símbolo vocês vão ter que fazer aí. O maior, a abertura sempre fica virada para o maior. Não reparem que ficou torto, porque é o que deu para fazer agora, mas a abertura é sempre para a fração maior. Situação 2. Eu vou minimizar eu aqui para não atrapalhar. Situação 2, então. Os irmãos Júlio e Aline ganharam uma peça de queijo emmental cada um. Esse queijo, então, é típico da Suíça e eles vão cortar as peças em alguns pedaços. O Júlio irá retirar 4/8 do queijo e a Aline resolveu retirar 1/4. Então, o queijo do Júlio, tá? E o queijo da Aline. O Júlio dividiu em 8 partes e pegou 4, e a Aline dividiu em 4 partes e pegou 1. Quem pegou mais? Quem tem mais queijo? A Aline, que pegou 1/4, ou o Júlio, que pegou 4/8? E aí, quem ficou com mais queijo? Pensem e respondam as questões da página 129, que é sobre os queijos. Então, olhando a barra, olhem a barra para não confundir. Qual representa uma porção maior? Olha até onde vai a barra do queijo do Júlio comparado com a parte do queijo da Aline. Então, quem ficou com a parte maior do queijo? Isso, o Júlio. Então, o Júlio pegou metade do queijo. A Aline pegou só 1/4. Então, continuando. Situação 3. A Camila e o Estevão estavam em um restaurante francês. Eles pediram para jantar quiche Lorraine, um prato típico francês. Então, observe as porções que cada um comeu, que estão representadas na cor azul. Então, o quiche Lorraine da Camila e o quiche Lorraine do Estevão. Então, o da Camila está dividido em 3 partes, então pega a tira de 3 partes, de 1/3 cada um. E a quiche do Estevão está dividido em 8 partes, então vai pegar a tira de 1/8 cada pedacinho. Ele comeu 3 partes da quiche. E a Camila comeu 2 partes da quiche. Então, ela comeu 2/3 e ele comeu 3/8. Qual é maior? Comparem o tamanho de um sobre o outro. Isso, a Camila comeu mais. A Camila acabou comendo mais porção da quiche do que o Estevão. Lembrando que estamos supondo que as quiches são do mesmo tamanho. Então, a gente tem atividades para responder no livro didático. Então, na página 127, 129, 130, 131. Na página 131, vai usar os adesivos que estão na 318. E depois, no livro de exercícios complementares de matemática, vocês vão responder a página 75, 76, 77 e 78, tá? Qualquer dúvida, podem perguntar. Então, usem as fichas que estão lá no começo, na página 275, para identificar as igualdades, para ver qual é maior, tá? Igual aqui, lá do quiche Lorraine. O Estevão comeu 8 partes, o Estevão comeu 3 partes de 8, então vai até aqui. Vou até fazer com a caneta para vocês verem. Então, o Estevão comeu 1, 2, 3 partes até aqui. E a Camila comeu 2 partes do terço. Então, 2/3. Olha lá comparado o tamanho do pedaço que o Estevão comeu e o tamanho do pedaço que a Camila comeu. Então, qual comeu mais? Pense. Então, usem bastante material complementar e muito bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida, me chamem.